A superfície do oceano parece um espelho quebrado, refletindo o céu em fragmentos de azul e branco. Mas abaixo dela, onde o sol ainda toca, algo começa a se revelar. Imagine o mar como uma pele fina, esticada sobre um abismo que engole tudo. E se eu disser que, em lugares onde a luz não chega, há movimentos que desafiam o que acreditamos saber? Movimentos que não deviam existir. O mergulho começa devagar, como uma respiração profunda antes de um segredo ser contado. A água envolve você, fresca e acolhedora no início, como um abraço antigo. Peixes dançam em cardumes prateados, suas escamas capturando os últimos raios que perfuram a onda. É bonito, quase pacífico, mas sinta o peso sutil que se acumula à medida que descemos. Cada metro a mais é uma camada de véu removida, revelando o que o mundo acima ignora. O azul claro dá lugar a um tom mais denso, como tinta se espalhando em um quadro escuro. Aqui, na zona fótica, a vida pulsa. Corais se erguem como cidades submersas, ramificações vermelhas e laranjas que abrigam criaturas minúsculas, olhos curiosos piscando na penumbra. Um tubarão solitário corta a corrente, sua silhueta afiada como uma lâmina enferrujada. Você pode imaginar o som, bolhas subindo, o gorgolejar distante de ondas quebrando lá em cima, mas escute mais de perto. Há um zumbido baixo, quase imperceptível, vindo das profundezas. Não é o motor de um barco, nem o eco de uma âncora. É algo mais antigo, como um sussurro de ossos se movendo no escuro. À medida que afundamos além dos 100 metros, a luz enfraquece. O sol, outrora onipresente, agora é apenas um brilho difuso, como uma memória desbotada. A pressão começa a apertar, invisível mas implacável, como mãos frias pressionando os ombros. O mundo se torna um limbo de sombras. Plantas marinhas rareiam, dando lugar a um vazio pontuado por gelatinas flutuantes, formas translúcidas que se contraem ao menor toque. Elas parecem fantasmas, etéreas e sem propósito, mas sobrevivem onde o ar seria veneno. Por quê? Porque o oceano não segue as regras da terra. Aqui, o frágil prospera no caos. Sinta a transição. O silêncio cresce, engolindo os ruídos superficiais. Sem o canto das gaivotas ou o rugido das ondas, resta apenas o pulsar do seu próprio coração, ecoando como um tambor distante. A temperatura cai, um frio que rasteja pela pele, recordando que este não é um lugar para os vivos como nós. Submarinos sondam essas águas, luzes artificiais cortando a escuridão como faróis em uma neblina eterna. Exploradores humanos, frágeis em suas cascas de metal, capturam imagens granuladas. Um polvo se contorcendo em esconderijos rochosos, tentáculos se estendendo como dedos inquisitivos. Eles voltam à superfície com histórias, mas algo sempre escapa, algo que as câmeras não pegam. Mais fundo ainda, por volta dos 200 metros, a zona disfótica nos recebe. A luz é uma relíquia agora, filtrada até virar um cinza opaco. O oceano se revela hostil, um labirinto de ravinas e platôs submersos, onde a pressão esmaga o que não se adapta. Imagine o peso. Milhões de toneladas de água empilhadas acima, um esmagamento lento que dobraria aço e ossos. Mas a vida persiste, teimosa. Peixes abissais com lanternas bioluminescentes acendem o breu, pontos de luz piscando como estrelas caídas. Um anzol de predador se desenrola, uma boca disfarçada de isca, esperando o erro de um vizinho descuidado. É aqui que o mistério começa a se insinuar. Relatos de mergulhadores, ecos em gravações antigas, falam de sombras que não combinam. Um movimento rápido demais para a lentidão das correntes. Algo que desvia da luz como se soubesse que está sendo observado. Não é um peixe comum, nem uma rocha deslocada pelo fluxo. É sutil, um tremor na água que faz os instrumentos vibrarem. Os humanos enviam sondas,
microfones sensíveis, capturando cliques e gemidos. Ruído de fundo, dizem os relatórios. Mas e se não for? E se for um sinal, um aviso de que algo se agita onde a pressão deveria reinar absoluta? A descida continua, inexorável. Passamos dos 300 metros e o oceano muda de tom. O azul some, substituído por um preto aveludado que absorve tudo. A beleza agora é uma armadilha, bioluminescência que atrai, formas que hipnotizam antes de devorar. Um calamar gigante, olhos como luas cheias, paira imóvel. Seu corpo uma nuvem de tentáculos prontos para envolver. É fascinante, sim, mas mortal. Um erro, e você é engolido pelo vazio. A pressão aperta mais, um abraço que sufoca sonhos. Silêncio total, exceto por aqueles sons inexplicáveis. Um rangido baixo, como metal se dobrando, ou um pulso ritmado, como um coração enterrado. Exploradores relatam perdas aqui. Submersíveis que param de transmitir. Luzes que se apagam sem razão. Um homem, em uma missão solitária, descreveu uma forma imensa, uma silhueta que bloqueou sua lanterna por um instante eterno. Ele voltou, mas mudou. Falava em sussurros sobre olhos no escuro, sobre algo que se move contra a lógica. O oceano guarda esses segredos, liberando-os em gotas como veneno lento. Nós, da superfície, enviamos nossos aparelhos, poluímos as águas com ecos de sonar, mas o abismo responde à sua maneira. Um tremor, um desvio, um lembrete de que não somos bem-vindos. E assim, enquanto descemos mais, a curiosidade nos puxa. O que vive onde a luz morreu? O que se contorce sob o peso que mataria mundos? A resposta paira, invisível, esperando o próximo mergulho. Mas cuidado, o oceano não revela tudo de uma vez. Ele observa, ele espera, e em algum lugar abaixo de nós, algo se move. A descida prossegue, um mergulho lento no ventre do oceano, onde o tempo se alonga, como uma sombra estendida. Passamos dos 1000 metros agora. E o mundo acima é um eco distante, um sussurro que o abismo engole sem piedade. A luz, já uma relíquia frágil, extingue-se por completo. Não há mais tons de cinza ou azul, apenas o negro absoluto, um vazio que pressiona os olhos como se quisesse preenchê-los com sua própria escuridão. Imagine isso. Um breu tão denso que as próprias estrelas do céu, se pudessem ver, se esconderiam envergonhadas. A pressão aqui é uma força primordial, um punho invisível que comprime tudo em sua garra. Cada centímetro quadrado da sua pele sentiria o equivalente a uma montanha inteira empurrando para baixo, dobrando o que resiste, esmagando o que ousa sonhar com liberdade. Submarinos, essas bolhas de esperança humana forjadas em titânio, rangem sob o assalto. Seus cascos ecoam como ossos velhos se partindo, um lembrete constante de que viemos de um lugar leve, de ar e sol, e agora invadimos um reino que nos rejeita. Os exploradores, isolados em suas cabines apertadas, monitoram telas que piscam dados frios. Temperatura caindo para o gelo eterno. Oxigênio racionado como um suspiro final. Eles enviam sinais para a superfície, mas o oceano os distorce, transformando vozes em fantasmas. Neste abismo, a zona abissal se abre como uma ferida profunda, planícies vastas e sem fim, pontuadas por montanhas submersas que se erguem como tumbas esquecidas. A vida, teimosa e mutante, encontra maneiras de persistir. Bactérias quentes brotam de fendas vulcânicas, formando ecossistemas em chaminés negras que exalam enxofre e calor, um contraste cruel com o frio que cerca. Vermes tubulares se estendem como raízes cegas, filtrando o veneno da água em sustento. É uma beleza distorcida, essa dança no limiar da morte. Luzes químicas acendendo em tons fantasmagóricos, criaturas que brilham para atrair ou para se esconder. Um peixe abissal, com mandíbulas que se abrem como portas rangentes, flutua imóvel, seus olhos vazios refletindo o nada.
Fascinante, sim. Mas observe, cada brilho é uma armadilha, cada forma uma ameaça velada no silêncio. O silêncio. Ah, o silêncio é o verdadeiro senhor aqui. Sem ondas, sem ventos, sem o canto de nada vivo. Apenas o ocasional estalo de um substrato se partindo ou o zumbido mecânico de uma sonda humana cortando a água. Mas escute além disso. Há algo mais, um som que não pertence. Um roçar baixo, como escamas contra a rocha, ou um pulso ritmado que vibra através da carcaça do submarino. Não é o eco de uma corrente distante, nem o bip de um instrumento falhando. É deliberado, como um passo em um corredor vazio. Exploradores capturaram fragmentos em gravações. Um clique agudo, seguido de um arrastar prolongado, como se algo imenso se reposicionasse no escuro. Eles chamam de bioacústica desconhecida, mas nos corredores das estações de pesquisa sussurram outro nome: presença. Sinta o contraste crescer. Acima, na superfície, o mar é um berço de vida, ondas que ninam e nutrem. Aqui é um túmulo vivo, onde a beleza hipnotiza antes de condenar. Uma medusa abissal deriva, seu corpo uma cortina de véus translúcidos que pulsam com luz interna, como veias de fogo no breu. Ela parece inofensiva, um balé etéreo no vazio. Mas aproxime-se e os tentáculos se revelam, finos como fios de arame, prontos para paralisar e dissolver. O oceano oferece esses vislumbres de maravilha para nos atrair mais fundo, para nos fazer esquecer o peso que esmaga os pulmões, o frio que entorpece os pensamentos. É um jogo antigo. Seduzir com o exótico, punir com o inexorável. Os humanos, esses intrusos curiosos, deixam suas marcas sutis. Sonares que varrem o abismo como olhos mecânicos, enviando pulsos que reverberam por quilômetros. Barulhos que perturbam o equilíbrio, ecoando de volta distorcidos como respostas zangadas. Há relatos de expedições que nunca retornam intactas. Um submersível em uma descida rotineira a 4,00 metros perdeu contato por horas. Quando as luzes voltaram, as imagens mostravam sedimentos revirados, como se algo tivesse passado ali, deslocando o pó acumulado de séculos. O piloto, um homem endurecido por anos no mar, descreveu uma vibração que subiu pela fuselagem. Não um terremoto submarino, mas um tremor orgânico, como o batimento de um coração colossal. Ele não falou mais sobre isso, mas seus olhos carregavam o peso de quem viu o que não deveria. Mais fundo ainda, o mistério se aprofunda com a gente. Passamos dos 2.000 metros e o oceano se torna um enigma vivo. A pressão agora é um monstro, capaz de pulverizar diamantes, de transformar água em gelo sob calor. Nada deveria se mover aqui, nada com forma ou vontade. Criaturas adaptadas rastejam devagar, seus corpos gelatinosos cedendo ao esmagamento sem quebrar. Mas e se algo não ceder? E se houver um contorno na escuridão, uma silhueta que ignora as leis? Gravações antigas de missões pioneiras capturaram anomalias. Uma forma alongada, maior que um navio, deslizando contra a corrente. Não um tubarão gigante, nem uma rocha solta. Algo que pausava, como se escutasse antes de sumir no breu. A dúvida se instala, um veneno lento na mente do observador. Os exploradores enviam mais sondas, luzes, que cortam o negro como lâminas, mas o que capturam são sombras fugidias, movimentos que desafiam a lógica da pressão absoluta, um arrastar que ecoa, sugerindo massa e propósito. O oceano, esse guardião silencioso, responde com mais silêncio, mas o ar fica carregado de expectativa. Algo observa de volta, paciente, esperando que a curiosidade humana nos leve um passo além do suportável. Enquanto descemos, o abismo sussurra promessas sombrias. A beleza das luzes biológicas agora parece um véu, escondendo o que rasteja abaixo.
O silêncio não é vazio, é cheio de intenções não ditas. E em algum lugar onde o peso deveria imobilizar tudo, um movimento sutil persiste. Um lembrete de que o oceano não é nosso para conquistar. Ele nos permite vislumbrar, mas guarda o cerne no escuro, onde a pressão esmaga os fracos e desperta o que não morre. A descida não para, ela devora. Passamos dos 3.000 metros agora, e o oceano se transforma em um labirinto de escuridão viva, onde cada fenda é uma boca aberta, cada platô uma laje de sepultura. O negro não é mais apenas ausência de luz, é uma presença, um tecido que se adere à alma, sussurrando que o retorno à superfície é uma ilusão distante. Imagine o peso acumulado, camadas sobre camadas de água fria, uma pilha colossal que comprime o ar nos pulmões como um último suspiro engolido. Submarinos mergulham aqui com o coração acelerado de seus criadores, cascos que gemem como almas presas, enviando dados que chegam à superfície fragmentados, como mensagens de um mundo perdido. Nesta profundidade, a zona Hadal se revela, trincheiras que cortam o fundo como cicatrizes de uma batalha antiga. O abismo Challenger, ou algo similar, se estende por quilômetros, um cânion submerso onde o solo é um tapete de lodo acumulado há eras, intocado até os intrusos humanos chegarem. A pressão é um Deus impiedoso agora, capaz de esmagar o indestrutível, de dobrar o titânio como papel amassado. Nada com ossos ou rigidez sobreviveria sem se render, sem se tornar gelatina, que flui com o esmagamento. Mas a vida ri dessa tirania. Criaturas anfípodes rastejam devagar, seus corpos moles se moldando ao assalto, olhos reduzidos a pontos minúsculos que captam o nada. São sobreviventes deformados, formas que evocam pesadelos, um isópode gigante, carapaça translúcida esticada como uma bolha prestes a estourar, devorando o que cai das alturas. Sinta o contraste afiar. Acima, o mar era um véu de mistério. Aqui é uma ameaça nua. Uma lula vampiro desliza, sua capa escura se fundindo ao breu, bioluminescência piscando como um código secreto, atração para a presa, camuflagem para o predador. É hipnótica essa dança no vazio, tentáculos que se entrelaçam como fios de teia tecida no escuro. Mas aproxime uma luz e o encanto se quebra. Mandíbulas que se abrem em um sorriso faminto, olhos que fixam com inteligência fria. O oceano oferece esses espetáculos para nos lembrar de sua dualidade, beleza que seduz, para depois revelar o vazio que consome. O silêncio reina absoluto, um manto que abafa até o zumbido interno das máquinas humanas, deixando apenas o eco de um coração batendo, ou talvez algo mais. Os exploradores, esses pontos frágeis de curiosidade, enviam robôs ao abismo, câmeras que capturam o inabitável em pixels tremidos. Seus sonares pulsam, varrendo o lodo como dedos invisíveis, perturbando o repouso de séculos. Mas o retorno nem sempre é limpo. Há incidentes, relatos sussurrados em relatórios confidenciais. Uma sonda que para de transmitir. Sua última imagem mostrando uma perturbação no sedimento, como pegadas frescas em neve virgem. Outro mergulhador, em uma descida tripulada, sentiu o casco vibrar não com a pressão, mas com um toque ritmado, como unhas arranhando de fora. Ele emergiu pálido, murmurando sobre uma forma que roçou o veículo. Não um acidente de corrente, mas um contato deliberado, como se algo testasse a casca invasora. E é aqui, nos confins da Hadal, que o movimento se torna inevitável. Onde a pressão deveria paralisar tudo, imobilizar moléculas em estase eterna, há indícios de agitação. Gravações antigas, resgatadas de arquivos empoeirados, mostram anomalias. Uma sombra alongada que corta o quadro, maior que qualquer criatura catalogada, movendo-se com fluidez contra o peso opressivo. Não é um deslizamento de rocha, é orgânico.
um contorno que pulsa, como veias sob pele escura. Exploradores modernos confirmam com microfones hidrofônicos sons que não cabem. Um rangido profundo, como juntas se esticando após milênios de repouso. Um arrastar lento, ecoando pela trincheira como um suspiro de gigante acordando. Eles atribuem a terremotos submarinos ou ecos de navios afundados, mas o padrão persiste, ritmado, intencional, como se algo se reposicionasse no escuro, ignorando o esmagamento que mataria o mundo inteiro. Imagine o pavor sutil que se instala. O submarino desce mais, luzes frontais cortando o breu em cones estreitos, revelando paredes de rocha escarpadas, cobertas de musgo bacteriano que brilha fracamente, como feridas luminescentes. A beleza está no detalhe. Um pepino do mar se contorcendo no lodo, seu corpo um tubo vivo que filtra o veneno em vida. Mas o ameaça espreita no periférico. Uma vibração sobe pela fuselagem, não o gemido habitual do metal, mas um tremor que ressoa nos ossos. O piloto verifica os instrumentos. Tudo normal, exceto o sonar, que pisca com ecos irregulares. Algo se move ali embaixo, onde o peso é 100 vezes maior que na superfície, onde a água se torna sólida sob o assalto. Não um peixe errante, nem uma corrente rebelde. É maior, mais paciente, um contorno que desvia da luz como se soubesse do olhar humano. A dúvida corrói, um ácido lento na mente dos que observam das estações flutuantes. Eles enviam mais equipamentos, redes de sensores que cobrem a trincheira como uma teia, capturando fragmentos. Um clique agudo, seguido de silêncio, depois um fluxo de água deslocada, como um corpo imenso passando. Relatos se acumulam, um submersível que roçou algo macio, viscoso, que se retraiu ao toque da luz. O explorador que viveu isso não dorme mais, sem luzes acesas. Ele sonha com olhos no abismo, múltiplos e fixos, esperando o próximo intruso. O oceano não ataca abertamente, ele sugere, ele provoca, deixando marcas invisíveis na psique. Nossos ruídos, sonares que gritam no silêncio, motores que poluem o vazio, parecem chamá-lo, como um convite indesejado. Enquanto o mergulho prossegue, o mistério se enraiza mais fundo. A pressão esmaga sonhos, mas não impede o movimento. Algo vive aqui, ou persiste, desafiando o que mataria tudo o mais. É uma silhueta no breu, um sussurro no silêncio, um lembrete de que o abismo guarda formas que não evoluíram para nós, mas contra nós. A beleza das profundezas agora parece uma isca, o silêncio uma armadilha. E abaixo, onde o peso reina supremo, o movimento continua, sutil, inexorável, como o pulsar de um coração que nunca para. A descida se arrasta agora, um mergulho que devora não só a profundidade, mas a própria noção de limite. Passamos dos 4.000 metros e o oceano se fecha como uma tumba viva, paredes de rocha que se estreitam em cânions esquecidos, onde o lodo acumulado sussurra segredos de eras passadas. O negro não é vazio, é um peso vivo, uma substância que se infiltra nos poros, tornando cada respiração um ato de rebeldia. Imagine o assalto. A pressão aqui multiplica o esmagamento, transformando o titânio em suspiro, o aço em eco frágil. Submarinos, esses frágeis mensageiros da superfície, descem com o rangido de ossos se dobrando, suas luzes frontais traçando linhas tênues no breu, como dedos tateando um quarto escuro e hostil. Nesta profundidade radal, o abismo se revela em camadas de horror sutil. Trincheiras se abrem como veias cortadas, planícies de sedimento que se estendem por léguas, intocadas até o zumbido de uma hélice humana perturbar o repouso. A vida persiste deformada e resiliente em formas que desafiam a imaginação. Um holotúria abissal rasteja devagar, seu corpo um tubo pulsante que se contorce no lodo.
filtrando o veneno da água em um pulso ritmado de sobrevivência. Ao redor, anfípodes minúsculos formam enxames fantasmas, seus contornos translúcidos brilhando fracamente com química interna, como brasas em cinzas frias. É uma beleza torcida, essa teia de existência no limiar. Luzes que piscam em padrões hipnóticos, criaturas que se fundem ao escuro antes de se revelarem em um estalo faminto. Mas sinta o contraste, afiar como uma lâmina. O que parece dança é caçada. O brilho, uma isca no vazio. O silêncio é o rei absoluto, um manto que abafa até o eco dos próprios pensamentos. Sem o murmúrio de correntes superficiais, sem o estalo de bioluminescência casual, resta apenas o gemido ocasional do casco pressionado ou o bip distante de um sensor lutando pela vida. Mas escute mais fundo. Há intrusos nesse silêncio, sons que não cabem no catálogo da natureza. Um roçar prolongado, como tecido grosso deslizando sobre rocha úmida. Um pulso baixo, ritmado, que vibra através da água como o batimento de algo colossal, acordando de um sono milenar. Não é o tremor de um vulcão distante, nem o resíduo de um navio afundado ecoando no fundo. É próximo, deliberado, como um passo ecoando em uma caverna sem fim. Exploradores humanos, isolados em suas cápsulas de metal, capturam esses fragmentos com microfones que tremem no escuro. Eles enviam sondas autônomas, bolas de titânio armadas com câmeras que varrem o lodo em arcos lentos, luzes LED cortando o breu como olhos curiosos demais. Os dados voltam à superfície em rajadas codificadas, temperaturas que congelam o sangue, pressões que dobrariam montanhas. Mas entre as linhas frias de números, há pausas. Uma gravação de uma missão recente mostra o sedimento se agitando sem causa, como se dedos invisíveis o revirassem. O operador, assistindo de uma estação flutuante, pausou o vídeo, o coração acelerado. Ali, no canto do quadro, uma perturbação. Não uma rocha solta, mas um contorno fugidio, alongado, movendo-se contra o peso que imobilizaria qualquer coisa viva. Sinta a ameaça crescer. Um sussurro que se torna pressão interna. O oceano oferece vislumbres de fascínio para mascarar o perigo. Uma esponja abissal se ergue como uma flor negra, suas fibras absorvendo o escuro, abrigando micro-organismos que brilham em tons azulados, como veias de safira no breu. É etéreo, quase poético, esse equilíbrio no caos. Mas aproxime uma luz, e o encanto se dissolve. A esponja pulsa, expelindo uma nuvem de partículas que ofuscam os sensores, como um véu protetor para o que se esconde abaixo. O silêncio então se quebra, não com rugido, mas com um arrastar sutil, um deslocamento de massa que faz o sonar piscar em alerta. Algo se move aqui, onde a pressão esmaga átomos, onde o ar seria pó e os ossos gelatina. Não uma criatura catalogada, com tentáculos ou mandíbulas adaptadas. É maior, mais fluido, ignorando o esmagamento como se fosse um mero sussurro. Os humanos deixam suas pegadas sutis, ecos que o abismo devolve distorcidos, sonares que pulsam como corações mecânicos, enviando ondas que reverberam pelas paredes da trincheira, perturbando o equilíbrio ancestral. Um submersível em descida a 5. 0,0 metros registrou um incidente. O veículo parou de repente, preso em uma corrente invisível que o puxava para o lado. O piloto, suor frio escorrendo apesar do ar-condicionado, ativou as luzes de emergência. O que apareceu nas telas foi um borrão, uma forma macia, escamosa talvez, roçando a fuselagem com uma lentidão calculada. Não atacou, apenas tocou, como se testasse a intrusão, antes de se fundir ao negro. Ele emergiu dias depois, os olhos vazios, falando em fragmentos sobre um calor anômalo na água, um pulso que ecoou em seu peito como um aviso. Relatórios oficiais falam de falha técnica, mas nos bares de portos remotos os sussurros persistem.
Algo acordou com nossos ruídos, algo que a pressão não doma. A dúvida se alastra agora, um veneno que corrói a curiosidade inicial. Mais sondas são lançadas, redes de hidrofones estendendo-se pela radal como nervos expostos, capturando o invisível. Um clique agudo corta o silêncio, seguido de um fluxo de água deslocada, como um corpo imenso virando no lodo. Imagens granuladas mostram sedimentos revirados em padrões que sugerem passagem, não aleatória, mas direcionada, como se algo navegasse o cânion com propósito. Exploradores debatem em salas iluminadas, alucinação acústica ou eco de vida antiga, mas o padrão se repete, ritmado, insistente, onde o peso deveria paralisar tudo, há movimento. Uma silhueta que pausou uma vez, como se escutasse o zumbido humano antes de deslizar para o breu mais profundo. Imagine o pavor se instalando, sutil como o frio que rasteja. O submarino desce ainda, luzes dançando sobre paredes escarpadas, revelando fendas que exalam bolhas quentes de fontes hidrotermais. Oásis de vida em um deserto gelado, onde vermes gigantes se estendem como raízes vivas. Bioluminescência tecendo teias de luz fraca. Beleza mortal, sim, o calor atrai, mas o enxofre envenena, e no periférico o mistério espreita. Uma vibração sobe novamente mais forte, um tremor que faz os instrumentos dançarem. O piloto segura o manche, o ar denso com expectativa. Algo se aproxima ou afasta, difícil dizer no escuro. O sonar capta um eco alongado, maior que um baleia, movendo-se com fluidez contra o esmagamento absoluto. Não ataca, observa, espera. Enquanto o abismo nos engole mais, o contraste se torna insuportável. A maravilha das profundezas agora é um véu fino sobre o terror. O silêncio carregado de intenções ocultas. Nossos exploradores, com suas máquinas e ambições, cutucam o desconhecido, mas o oceano responde à sua maneira, com um toque, um som, um movimento onde nada deveria pulsar. A pressão esmaga o frágil, mas desperta o eterno. E abaixo, no coração da radal, algo se agita, paciente, como se soubesse que a descida humana é apenas o prelúdio de um encontro inevitável. A descida atinge o nadir agora, um mergulho que rasga o véu final do desconhecido, levando-nos além dos 6.000 metros, onde o oceano se torna um útero negro e sufocante, pulsando com segredos que o mundo acima nem sonha em tocar. Imagine o breu se tornando tangível, uma substância espessa que se adere às luzes do submarino como fumaça viva, engolindo os feixes em um abraço que não solta. O peso acumulado é uma sinfonia de opressão. Camadas infinitas de água fria, empilhadas como lápides, comprimindo o ar em sussurros, o metal em lamentos. Aqui, na boca do abismo Challenger, o fundo do mundo se revela não como um leito pacífico, mas como um coração enterrado, batendo devagar contra o esmagamento que deveria silenciar tudo para sempre. O submarino desce como uma folha caída em um poço sem fundo, seu casco ecoando com o estalo de juntas, se rendendo. Um coral de protestos mecânicos no silêncio opressivo. As paredes da trincheira se fecham ao redor, rochas escarpadas que se erguem como dentes de um monstro adormecido, cobertas por um tapete de lodo ancestral, intocado por milênios, até o zumbido invasor de hélices humanas chegar. A pressão reina suprema, um titã invisível que transforma a água em algo mais denso que ferro, capaz de pulverizar o que resiste, de dissolver sonhos em pó fino. Nada com forma rígida ousaria persistir aqui. Ossos se partiriam como gravetos secos, máquinas se dobrariam como papel molhado. Mas o oceano ri dessa lei, tecendo vida em formas moles, gelatinosas, que cedem e fluem com o assalto, como sombras dançando em um vento inexistente. Sinta o contraste se aprofundar, uma lâmina afiada no escuro.
Acima, o mar era um espelho de possibilidades. Aqui é um espelho quebrado de horrores velados. Uma comunidade de vermes tubulares se ergue de fendas hidrotermais, seus corpos brancos e alongados se estendendo como veias expostas, pulsando com o calor sulfúrico que borbulha do solo rachado. Luzes químicas tecem padrões sutis ao redor, tons de verde fantasmagórico e azul gélido, como auroras presas no breu, atraindo partículas minúsculas em um balé eterno de sustento e decomposição. É hipnótica, essa sinfonia de sobrevivência no veneno. Um pepino do mar se contorce devagar no lodo, seu couro enrugado filtrando o caos em quietude. Beleza, sim, mas uma que mascara a ameaça. O enxofre que nutre também corrói. O calor que ilumina também queima, transformando o oásis em armadilha para o desavisado. O silêncio é um véu completo agora, um vazio que devora sons antes que nasçam, deixando apenas o eco interno do pulsar humano ou o rangido distante do casco se curvando. Mas escute além do óbvio. Há uma intrusão nesse nada, um som que se infiltra como um sussurro proibido, um arrastar baixo, como carne pesada roçando o sedimento acumulado, seguido de um pulso ritmado que reverbera pela água, fazendo os sensores do submarino tremerem em uníssono. Não é o eco de uma fratura geológica, nem o resíduo de uma corrente superficial distorcida pela profundidade. É próximo, vivo, como o deslize de algo imenso se reposicionando no escuro, ignorando o peso que esmagaria continentes. Exploradores, esses ecos frágeis da superfície enviam suas máquinas ao coração Hadal com uma mistura de ousadia e tremor. Câmeras acopladas a veículos remotos varrem o lodo em arcos hesitantes, luzes estroboscópicas piscando como olhos nervosos, capturando fragmentos de um mundo que repele o olhar. Os dados fluem de volta em pacotes codificados, pressões que dobram a escala humana, temperaturas que congelam o espírito. Mas entre os números frios, há falhas. Uma transmissão recente de uma sonda lançada em uma noite sem lua mostrou o sedimento se agitando em ondas suaves, como se uma mão invisível o moldasse. O quadro tremeu então, e ali, no limite da visão, uma silhueta alongada cruzou. Não um contorno nítido de tentáculos ou barbatanas, mas uma massa fluida, maior que qualquer sombra catalogada, movendo-se com uma graça que desafia o esmagamento absoluto. A sonda parou de transmitir segundos depois, sua última imagem um borrão de partículas reviradas, como pegadas se dissolvendo em neve. Sinta a presença humana se tornar um fardo sutil, um ruído que o abismo devolve multiplicado. Sonares pulsam como gritos mecânicos, ondas que ricocheteiam pelas paredes da trincheira, perturbando o equilíbrio de eras. Um mergulhador solitário em uma cápsula experimental registrou o pior. Aos 200 metros, o veículo foi envolvido por uma corrente anômala, puxado para uma fenda lateral como por dedos curiosos. Ele ativou as luzes e, por um instante eterno, o breu se partiu. Uma forma roçou o vidro reforçado. Escamosa e pulsante, olhos múltiplos refletindo o brilho artificial com uma inteligência que congelou o sangue. Não atacou, apenas pressionou, testando a barreira antes de recuar no negro. Ele emergiu mudado, os cabelos grisalhos em uma noite, murmurando sobre um calor que subiu pela fuselagem, um batimento que ecoou em seu próprio peito como um chamado. Relatórios oficiais falam de ilusão sob estresse, mas nas sombras das salas de debriefing a verdade paira. Nossos ecos acordaram algo, e o oceano responde não com fúria, mas com paciência mortal. A dúvida se enraiza agora, um espinho que perfura a curiosidade, deixando apenas alerta frio. Mais equipamentos são lançados, hidrofones formando uma rede nervosa pela Hadal, capturando o invisível em ondas sonoras. Um clique ecoa,
agudo como um osso se partindo, seguido de um fluxo massivo de água deslocada, como um leviatã virando no lodo. Imagens granuladas revelam padrões no sedimento, sulcos profundos, não aleatórios, mas traçados com intenção, levando a fendas onde a luz não penetra. Exploradores debatem em voz baixa: resquício de vida pré-histórica ou algo que evoluiu além do nosso alcance. O movimento persiste, ritmado e inexorável, onde a pressão deveria imobilizar até o pensamento. Uma vibração sobe novamente, mais insistente, fazendo o submarino inclinar como se tocado. O piloto desliga os motores, o ar denso com o peso do não dito. Algo se aproxima no periférico, uma massa que desvia da luz, pausando como se escutasse o zumbido final da intrusão humana. Enquanto o abismo nos reivindica em sussurros, o contraste se dissolve em terror puro. A beleza das profundezas, esses vislumbres de luz química e formas resilientes, agora é mero disfarce para o que rasteja abaixo. O silêncio, uma tela para intenções que não compreendemos. Nossas máquinas cutucam o desconhecido, mas o oceano guarda o cerne em camadas de breu, onde o movimento não é acidente, mas vigília. A pressão esmaga o que invade, mas nutre o que pertence. E no coração dessa tumba viva, algo se agita ainda, paciente e eterno, esperando o mergulho que não retorna. Um lembrete sombrio de que alguns segredos devoram quem os busca.